Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, hoje eu venho falar sobre um tema que foi o tema da nossa reunião pública na noite de ontem nessa casa. Nós tivemos a oportunidade de, a partir da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conversar sobre o problema habitacional do loteamento Campos da Serra. Então, primeiramente, queria agradecer, né, em nome do presidente Wagner Petrini, que iniciou a nossa reunião pública, a presença também do vereador Caleb, que faz parte da comissão, onde ontem nós conseguimos ter um debate, né, com todos os órgãos interessados nesse tema de forma qualitativa. Então, nós tivemos a presença aqui do Executivo, representado pelo secretário de Habitação, José de Abreu. Nós tivemos a presença do Judiciário, tinha representantes da Defensoria Pública, tanto de Caxias quanto do Estado. Nós também tínhamos a presença da Caixa, tivemos a presença dos moradores, dos serviços que atendem ao Campos da Serra, então, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a assistência social, a partir do CRACentro, que é quem atende o campus. Nós tivemos a UBS. Então, ontem, a reunião pública de ontem, na minha concepção, demonstrou que esse tema é um tema de interesse de todas as pessoas que residem no campus, mas que também têm alguma relação com aquela comunidade. E por que? Acho que é importante dizer, nobres colegas, eu já ouvi essa pergunta, né? Andressa, por que tu fala tanto do Campos da Serra? Por que tu insiste nesse debate e, enfim, levanta tanto essas questões? Há 2 anos atrás, quando eu nem era vereadora ainda, eu me deparei com denúncias de moradores que lá residiam, dizendo, e na época acredito que vários vereadores aqui acompanharam, enfim, a própria prefeitura, da possibilidade de despejo na época de mais de 150 famílias. Aquela informação, ela me causou assim uma certa curiosidade de compreender o que levava aquelas famílias, então, a terem a possibilidade de despejo no Campos da Serra. E aí, a partir de algumas lideranças comunitárias, passei a ter conhecimento da situação que estava acontecendo lá. E aí, me aproximando mais, conhecendo, ouvindo a comunidade, percebi que tinham coisas graves acontecendo no campus, né? Então, o que de fato, objetivamente, hoje vem acontecendo no Campos da Serra? Por conta das dívidas de condomínio e da falta de flexibilidade nos acordos, na possibilidade de renegociação dos pagamentos das dívidas, os apartamentos dos moradores estão indo para leilão. Estão indo para leilão e ontem a doutora Aline, representando a Defensoria Pública, manifestou que ela estava preocupada porque esse processo agora estava acontecendo de forma muito rápida, já que 10 anos se passaram daquela política e agora não há mais impeditivos legais para que as pessoas, porque o imóvel já está no nome da pessoa, então o imóvel pode ser revendido. Isso facilita, inclusive, essa passagem para leilão. Mas o que preocupa ainda mais é que o Minha Casa Minha Vida e o programa habitacional, né, e o loteamento Campos da Serra foi construído pensando nas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a maioria das famílias que residem lá são famílias vulneráveis. São famílias de baixa renda. E aí elas tiveram acesso a um apartamento, pensando no seu problema habitacional, muitas moravam em área de ocupação, muitas foram desapropriadas do seu local por conta de obras da prefeitura, foram retiradas de vários locais da cidade e colocadas lá. E aí, a princípio, num primeiro olhar, né, o valor é baixo porque o valor da caixa é R$80. Mas o que esqueceram de avisar essas famílias é que tinha valor de condomínio e hoje o valor do condomínio que as famílias do Campos da Serra pagam é muitas vezes mais caro do que pessoas que residem até mesmo no centro da cidade. Então, a gente vê boletos de mais de 200, 300, 400 reais de pessoas que residem num apartamento do Campos da Serra. Nós vemos também o valor do IPTU, que é uma demanda que nós já apresentamos para a prefeitura, mais de R$600 os moradores do Campos da Serra pagam, cada apartamento.
E aí a gente vai olhar para o valor que as pessoas do São Luís, por exemplo, pagam, que residem em casas. Eu conheço, tenho familiares que residem no bairro São Luís e pagam menos do que um apartamento no Campos da Serra. Então, é uma soma de custos que faz com que o salário daquelas famílias de baixa renda fique comprometido. E aí, ontem nós tínhamos aqui a presença de muitas mães solos. Então, são mulheres que cuidam das suas crianças, dos seus filhos sozinhas, de 1, 2, 3 filhos, enfim. Essa não é a questão, mas o trabalho que elas muitas vezes têm acesso a um trabalho que paga um salário mínimo, e aí se tu vai olhar as contas somente com a habitação, já dá mais da metade do salário. Então, é uma conta que não fecha. E aí é óbvio que essas famílias vão acabar devendo o valor do condomínio, e aí elas têm que pagar o parcelamento, o condomínio é uma bola de neve, e aí não conseguindo pagar o parcelamento, essas famílias acabam indo para leilão. Mas o que nós, inclusive aqui, ontem nós apresentamos e vamos protocolar essa denúncia no Ministério Público, né? Já avisamos ontem os órgãos e também vamos mandar para a imprensa, enfim, certinho, com todas as informações, com esse documento do que vem acontecendo no Campos da Serra. Aqui, nesse documento, em parceria com o Coletivo Meio e o mandato, nosso mandato, né, e o mandato da deputada estadual Bruna Rodrigues, nós elencamos documentos de denúncias dos moradores que residem lá, que demonstram que existe uma articulação entre as empresas de condomínio e os síndicos para dificultar o parcelamento das dívidas dos moradores e para possibilitar que esses apartamentos vão para leilão. Então, existe uma articulação entre os entes que estão lá para que as pessoas não consigam pagar suas dívidas e para que os apartamentos vão a leilão. Assim, eles conseguem comprar e revender, ou seja, o Campos da Serra está virando um local que serve ao mercado imobiliário. E aí isso é grave, porque o local foi pensado justamente para as famílias que não tinham condição. Agora essas famílias estão sendo vítima de uma articulação de pessoas que têm interesse próprio. E aí síndicos fazem parte dessa articulação, os advogados, as empresas de condomínio, e aí acaba que essas pessoas ficam à mercê da lei, que muitas vezes é uma lei assim que ela é genérica e acaba não impedindo que essas coisas aconteçam. Então, ontem ficou evidente que existe uma grande preocupação dos órgãos que estavam presentes, inclusive do judiciário, em relação a isso. E existem, inclusive, articulações nacionais para poder propor lei e mudar a lei, porque isso não acontece, não está acontecendo somente no Campos da Serra. Há relatos de que está acontecendo no Brasil inteiro, mas aí, por exemplo, em Santa Catarina, nós já tivemos algumas experiências que conseguiram impedir que essas empresas de condomínio fizessem isso com as famílias, mas aí, pasmem, né? As empresas que logravam as famílias em Santa Catarina, algumas delas vieram para cá, e algumas delas estão no Campos da Serra trabalhando para poder lucrar em cima das famílias. Senhor parte, vereador. Vereadora Andressa, cumprimentos por abordar essa temática, que é uma temática complicada. Exatamente. Complicadíssima, né? Eu, enquanto diretor do SAMAI, também participei de dezenas de reuniões no Campos da Serra. Por conta de que, normalmente, as taxas de condomínio superam o valor da prestação do apartamento. Exatamente. E são pessoas que simplesmente não têm a mínima condição, né? Então, tu tem lá... tanto que o SAMAI já mudou a própria orientação do ponto de vista da ligação, de não fazer um hidrômetro só para todas as famílias de um mesmo prédio, né? Mas... passar a exigir a colocação de hidrômetros individuais, porque, de fato, inviabilizava, por exemplo, num condomínio, num prédio que tu tem lá 20 famílias, 5 pagavam e 15 não pagavam, né? Então, as 5 que estavam pagando ficavam prejudicadas, né? Então, é uma temática complicada, né? Isso só remete, vereadora, me perdoe não ter participado da audiência ontem à noite, por conta de que nós estamos participando lá da Comissão Eleitoral da UAB, mas, originalmente, o Campos da Serra tinha sido concebido como um loteamento popular, um grande loteamento popular. E aí, com Minha Casa Minha Vida, se fez aquela loucura, né, da construção de todos aqueles apartamentos lá concentrados num local, e até aproveitando a presença do Coronel Márcio,
o Campos da Serra é um problema grave também do ponto de vista do tráfico, né? Das facções, né? E eu sei que a Brigada, a Polícia Civil, tem dado uma atenção muito grande lá. E todo o esforço da Associação do Bairro, lá presidido pela Simone, é praticamente inócuo, né? Inócuo. Agora, a Vossa Senhoria tem razão, né? Se montou ali eu não vou dizer uma quadrilha, mas um grupo de interesses vinculados às administrações de condomínio e a advogados. Declaração de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Muito claro de se apropriar dos apartamentos e virar um negócio imobiliário. Eu acho que a Vossa Senhoria tem toda a razão e essa denúncia ela é gravíssima, né? E eu acho que a Caixa Federal, o governo federal, tem que dar uma atenção muito grande para isso. Obrigado. E segue em declaração de líder pela bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques, e só destaco a presença aqui dos estudantes da Escola Mansueto Serafini, do bairro Porto Sol. Bem-vindos e bom dia. Bem-vindos. Vereador Rafael, sua parte. Obrigado, vereadora. Esse é um tema recorrente aqui na Câmara, inclusive a vereadora Estela, eu lembro que na legislatura passada esteve, inclusive, em Brasília, tratando sobre esse tema e foi preocupante, porque a gente viu realmente que tem mães que acabam tendo que comprar em leilão ou pagar aluguel na sua própria residência. Bom, mas o que eu trago é um problema urbano que a gente está vendo na cidade, não é só o Campos da Serra, né? São em vários lugares que eles vendem, né, dessas empresas aí que fazem uma propaganda, né, e aí acabam iludindo a população. Eu vou dar um exemplo de 250 apartamentos que foram vendidos lá no Parque das Rosas, lá no Desvio Risso. As pessoas, eles entregaram os apartamentos para as pessoas, tá? Com essa promessa da MRV, vamos falar a empresa que é isso. Sim. E eles tiveram o habite, só que eles entregaram sem cerâmica, sem instalações, sem nada. Eles tiveram que montar um banheiro coletivo para as pessoas tomarem banho, porque não tinha nem espera para chuveiro, nada. E as pessoas entraram para o apartamento desesperadas, porque ou pagavam aluguel ou moravam no que é seu. Só que hoje as pessoas lá estão fazendo vaquinhas, um dá um saco de farinha, o outro de polenta, outro um arroz, para eles poderem ter o que comer durante o dia. Porque ou eles pagam o condomínio, ou eles pagam, e a parcela, que era para ser de R$200, R$300, hoje é o salário mínimo, quase a parcela, ou eles se alimentam. Então, esses condomínios ditos populares, né, tem que ter uma fiscalização por parte da Prefeitura. Naquele momento, a vereadora Estela fez uma fala que eu acho que a Prefeitura não fez a sua parte. E hoje nós temos o José de Abreu enquanto secretário da Habitação, e eu acho que a Prefeitura não pode passar despercebida desse assunto. Porque é uma questão da Caixa, é uma questão legal. Então, assim, olha, então por que a Prefeitura faz todo esse enlace junto com a comunidade, com a universidade, né, com a assistência social, entrega os apartamentos e joga para as pessoas sem condições nenhuma? E não é só a questão do apartamento da moradia, porque moradia por moradia é uma coisa. Agora, constrói esses programas habitacionais, eu sei que está sendo planejado mais algumas, né, sem uma UBS, sem uma escola, sem infraestrutura urbana, sem um parquinho. Tu já tira as pessoas das periferias de extrema vulnerabilidade e tu joga as pessoas lá no fim do mundo que não tem nem ônibus para as pessoas irem para poder ir num hospital, num serviço de assistência. Então a gente tem que pensar melhor, né? E é essa questão urbana que muitas vezes as pessoas acabam permanecendo na pobreza e às vezes até mais, uma vulnerabilidade maior, porque as pessoas ficam lá numa periferia que ninguém sabe que existe. Sim. Obrigado, vereador, pela palavra. Exatamente, vereadora. Senhora vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Andressa. Quero também lhe pedir desculpa por não estar presente ontem, dizer da importância desse assunto, um assunto que nós já trouxemos para esta casa. Na legislatura passada, fomos até a Caixa Econômica Federal em Brasília, juntamente com o deputado Pepe Vargas e a deputada Denise Pessoa, onde a gente teve a informação de que esses problemas das cotas condominiais nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida tipo 1 é uma realidade, infelizmente, em todo o Brasil. O Brasil inteiro, nas moradias verticais, enfrenta esse problema e é um problema muito grave, de fato, porque os condomínios não são responsabilizados por prestar os serviços, eles não conseguem
entrar na realidade das pessoas e cobrar uma cota condominial condizente à realidade daquelas pessoas e ao que é oferecido dentro daquele conjunto habitacional. E isso, no meu entender, tem que ser mediado também pela prefeitura. Quando foi para organizar e colocar os moradores lá, a prefeitura fez reuniões na UFS, na universidade aqui de Caxias. Mas, depois que os moradores foram para lá, eles ficaram abandonados. E, como disse o vereador Rafael, abandonados sem estrutura de... A UBS era uma das poucas estruturas, agora a gente tem uma escola de educação infantil que não atende nem 1/3 da necessidade do campus da Serra. Então, é importantíssimo a gente olhar qual que é o papel da prefeitura para ser mediador dos conflitos do campus da Serra, porque não adianta culpabilizar a população e esquecer que o poder público tem a sua parcela de responsabilidade. Muito obrigada. Uma parte, vereador. Obrigada, vereador. Já lhe concedo, vereador Wagner. É importante dizer, a partir das contribuições da vereadora Estela, do vereador Eloy, do vereador Rafael, que ontem mesmo ficou evidente, assim, então, obviamente que não é somente a questão habitacional. Nós temos lá um problema que, por exemplo, ontem as famílias falaram da escola, né? Que por mais que esteja prevista a construção para o ano que vem, a escola ainda não começou. E aí existe uma angústia porque disseram que começaria ano que vem, já faz mais de uma década que eles estão no aguardo. Então, é importante, é urgente, né, que o nosso município olhe com prioridade para aquela população. Outra questão é sobre assistência social, né? Ontem o pessoal do serviço de convivência de lá do campus fez uma apresentação aqui maravilhosa, que foi uma construção com os adolescentes, com as crianças, da visão que eles têm, como que é ser morador do campus da Serra, mas é o único serviço que nós temos lá e é um serviço que não atende toda a capacidade do campus, né? Não consegue atender todas as crianças e adolescentes. E aí hoje tem uma reivindicação para que tenha um CRAS específico naquela comunidade, porque já tem mais de 10 mil pessoas que moram lá. Então, é suficiente para ter um CRAS e teria que ter para que tivesse um olhar específico para aquela população. Porque se nós não pensarmos nas políticas públicas para lá, a gente não vai conseguir dar dignidade e, de fato, possibilitar que aquele local seja um local seguro e de paz para que as famílias vivam. Sua parte, vereador Wagner. Obrigado, vereadora Andressa. Quero te parabenizar pelo assunto. Você, como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, na qual sou presidente, provocou esse assunto. Eu, enquanto era secretário da Habitação do município, a gente teve esse assunto em pauta, bem desgastante, envolveu diversos vereadores, a própria Vossa Excelência, na época, com membros no Conselho Municipal da Habitação. Mas quero falar mais aqui como prefeitura, a parte da prefeitura, e eu, quanto secretário da Habitação, senti na pele isso. Vereadora Estela, na questão de até onde o município ele pode se envolver nesse caso. Porque, por exemplo, com aquela portaria do Ministério das Cidades agora, ninguém mais ali dessa parte do campus da Serra deve para a Caixa, porque a Caixa quitou todos os apartamentos. Sim. E a prefeitura em si, ela só pode fazer uma fiscalização lá ou se manifestar se ela for provocada, ou pela Justiça ou pelo Ministério Público. Justiça, no caso, eu quero dizer. Senão a prefeitura não tem como, hoje o secretário municipal quer fazer uma ação lá no campus da Serra para averiguar se o apartamento é invadido, se não está o dono do apartamento que foi o beneficiário, mas sim se ela tiver uma provocação, senão ela estará fora da lei. É essa a contribuição. Obrigada, vereador Wagner. E para finalizar, antes de passar um vídeo, que foi o vídeo construído pelo Serviço de Convivência do local, nós ontem tiramos encaminhamentos da nossa reunião pública, né? Como eu falei, participo também dessa construção há um tempo, muito antes de ser vereadora, e claro que são questões complexas, como vocês trouxeram, mas a gente precisa buscar alternativas para que as coisas, porque é isso, foi um programa feito, uma política pública feita, que precisa de ser aprimorada, né? E aí a gente precisa buscar os órgãos federais, estaduais, municipais. Inclusive, vereador Wagner, ontem a defensora nos comunicou aqui que a defensoria agora provocou o município, né? Ela disse que provocou o município para justamente ver o que o município vai dizer, e nós estamos propondo aqui dentro dessas proposições que nós construímos junto aqui com a Caixa, com a Defensoria, com o próprio secretário de Habitação, que o município
intermedia a situação através do FUNCAP, né? Então, por exemplo, o município pode adquirir esses apartamentos, sim, e repassar para as famílias e financiar para as famílias. Outra coisa que a gente está propondo é que haja um trabalho para serem construídas cooperativas habitacionais, porque se continuar no modelo que está, não vai mudar. A gente pode fazer várias proposições, mas não vai mudar. Então, a gente propõe que seja construído lá cooperativas habitacionais e tem diversas outras coisas aqui, até projeto de lei, que inclusive o deputado Pepe está ajudando a articular a nível nacional. E aí a gente vai repassar para todos os vereadores e colegas tanto a denúncia que nós fizemos, quanto o documento com proposição de encaminhamentos, porque a gente vai estar trabalhando a partir de hoje para que eles sejam feitos. Peço que o pessoal coloque o vídeo rapidinho para que os colegas possam. É o serviço de convivência Irmão Sol, que tem no local. A periferia é uma flor que precisa ser regada. Mesmo no meio de tanta dor, a semente precisa ser plantada. Campos da Serra, 2024. Aqui estou mais um dia, julgados, favelados, segregados, excluídos, sempre deixados de lado. Na fé que um dia os humilhados serão exaltados. Na rua descalço, jogando bola. Mas como vai ser jogador sem campinho, incentivo nem escola? Quando entrei no projeto eu não entendia o que se planta, o que se colhe no dia a dia. Campos da Serra é difícil de viver. Falta educação, saúde, lazer, moradia, cultura, comida. Na periferia, mas eu preferia uma escola aqui na comunidade. Morar no condomínio às vezes parece castigo. Tenho medo da troca de tiro. Aqui no campus é maior conflito. No prédio é com o tiroteio. Prejuízo é de inocente confundido com agora suspeito. para e pensa, o crime não compensa. Entrar nessa vida é tipo uma sentença. O fim é certo e sem escapatória. Entrar nessa vida não é motivo de vitória. Sou educado pela rua, vivendo na madruga, sempre na disciplina, aprendendo a cultura. Aqui no projeto construímos afeto, mesmo sendo discreta, que é certo pelo certo. Eu sou resistente, conheço muita gente. Eu vivo na periferia buscando melhorar. Então, uma parte do vídeo, colegas, Eu estava derrotado. eu não precisaria nem ter falado, né? Era só ter colocado o vídeo, que eu acho que as crianças e os adolescentes eles podem falar melhor do que a gente, mas acho que é urgente a gente olhar para o Campos da Serra. Essa vereadora fará isso porque tem um compromisso com essa pauta. Eu tenho certeza que outros colegas também têm disposição para a gente poder buscar alternativas. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Destaco, parabenizo também